Olá, tudo bem? Sou a professora Vilma Elisa Dávila e falando em português nós vamos falar a respeito das funções do termo que, ok? Então, peço atenção, cuidado, é um estudo complicado, um pouco difícil, porque você precisa, logicamente, saber qual seria a função desse termo na oração que aparecer lá numa prova, de que forma eu devo usar. Então, a gente tem algumas possibilidades, vamos a elas, pessoal. O termo que, primeiramente, pode funcionar como um substantivo, fazer o papel de um substantivo na oração. Tudo bem? Então, essa é a primeira possibilidade para o que? Ser usado como substantivo, tá certo? Então, bastante cuidado. Como, professor? Explica melhor. Há um que de esquisito naquela situação. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Esse que eu destaquei aí para você, ele funciona como um substantivo. Há uma coisa errada nessa situação, uma ideia errada nessa situação. Então, o que aconteceu? Logicamente, a forma como foi escrita, nós percebemos que ele exerceu, nesse momento, a função que seria de um substantivo. Por isso, nós vamos colocar que a função desse que nessa oração que nós estamos trabalhando vai ser a função de um substantivo, ou seja, a função que um substantivo exerceria, ok? Segunda possibilidade, atenção, o termo que pode também, além de substantivo, funcionar como um pronome. Como assim, professora? Há algumas possibilidades, preste atenção, olha. O que você pretende fazer amanhã à noite? Então, esse que funciona como um pronome interrogativo. Ele está sendo usado numa interrogação, numa pergunta, tudo bem? Então, a função dele é ser um pronome interrogativo. Logicamente, tendo a ideia da interrogação, da pergunta, da dúvida, da incerteza, ok? Ao mesmo tempo, esse que também pode funcionar como um pronome exclamativo. Que palavras horríveis ouvi hoje. Então, esse que até pouquinho tempo era um pronome interrogativo, ele vai exercer aqui outra função, que é ser um pronome exclamativo, tá bom? Então, cuidado. Professora, mas como exclamativo? Olha aqui, a gente tem que tomar cuidado com a pontuação também e perceber o tom. Não estou perguntando, não estou em dúvida, estou afirmando, exaltando ali que palavras horríveis eu ouvi hoje. Tudo bem? Além de ser um pronome interrogativo, um pronome exclamativo, ele também pode funcionar como um pronome relativo. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Encontrei os brincos que tanto procurava. Professor, eu sempre tenho dúvida quanto em relação a esse que como pronome relativo. Olha aqui a dica, pessoal. Sempre que o que tiver dentro ali da sua construção, ele está unindo uma oração. Encontrei os brincos, a outra que tanto procurava, tá certo? Então, de alguma forma, ele exerce essa função. Só que o que acontece, pessoal? Esse termo que está substituindo o termo os brincos. Os brincos tanto procuravam, tanto procurava os brincos. Então, o que acontece? Sempre que esse pronome que substituir o termo anterior, ou seja, eu puder tirar esse que e colocar o termo anterior, ele vai exercer a função aqui, pessoal, de um pronome relativo. Tudo bem? Então, faça sempre isso. Apareceu o quê? O que você faz? Você vai prestar atenção ao termo anterior. O que tem antes? Tudo bem? O que tem antes? Brincos, aqui no caso, eu posso tirar esse que e colocar os brincos tanto procuravam, tanto procurava os brincos? Posso, faz sentido. Então, eu vou concluir que esse que está funcionando como um pronome relativo. Ele está substituindo o termo anterior. Então, dessa forma, concluímos que ele é um pronome relativo. Tudo bem? Então, nessa categoria de pronomes, nós temos para o quê? A função de pronome interrogativo, quando se faz uma pergunta, usando o quê? Pronome exclamativo, quando também usamos esse quê no sentido, né, de exaltar, de falar uma coisa de uma forma um pouco mais alta para ser ouvido, né, para mostrar de repente aí uma indignação, por exemplo, e também como pronome relativo. Então, o pronome relativo aí, nesse caso, acaba sendo usado para substituir um termo que já foi dito, já foi usado anteriormente. Tudo bem, como mostrado aí para vocês no exemplo dos brincos. Tudo bem?
Vamos à próxima possibilidade. Essas são duas, funcionando como substantivo e como pronome. A terceira possibilidade de função para esse pronome, para esse termo que é funcionar como advérbio. Como assim, professor? Olha aqui. Ele também exerce essa função. E a gente sabe que o advérbio normalmente indica uma circunstância. Circunstância de causa, de tempo, de negação, de modo, de afirmação, de tempo e espaço. E a gente tem que ver qual seria essa circunstância, para ele, lógico, exercer a função de um advérbio. Então, que interessante aquela aula. Então, aquela aula é muito boa. Então, esse que, pessoal, foi usado com a circunstância de intensidade, portanto, vai ser um advérbio. Eu quis dizer que a aula é muito bacana, é muito interessante. Portanto, não é fácil. Ah, professora, moleza esse conteúdo. Não é, porque você tem que ver, pensar que esse termo que pode estar substituindo um substantivo, pode estar com a função de um pronome, pode estar exercendo naquela oração uma função de um advérbio, seja ele qual for, indicando uma circunstância. Tudo bem? Então, que interessante aquela aula, eu estou indicando que efetivamente essa aula é muito interessante. Então, vem a ideia da circunstância de intensidade. Olha o outro exemplo, também com o que, lógico, ó, que pintura mal feita era aquela? Então, como a pintura era mal feita, então a circunstância aqui é de modo. Eu estou mostrando o modo como a pintura foi feita, mal feita, horrorosa, feia. Tudo bem, então, nesse caso, esse que exerceu a função de um advérbio. Por quê, professora? Porque indicou uma circunstância de modo. Então, a gente tem que sempre analisar separadamente e pensar, dentro de tudo que eu aprendi, seja na morfologia, na sintaxe, qual é a função desse termo que dentro dessa oração, dentro desse momento que eu tenho que analisar. Tudo bem? Então, retomando, o termo que pode ser substantivo, pronome, advérbio, ok? Então, você tem que olhar, e lógico, professora, não estou entendendo, estou com muitas dificuldades. As dificuldades podem estar ocorrendo agora nesse momento da explicação, porque você não tem um conhecimento anterior. Se você não souber o que é um substantivo, o que é um advérbio, o que é um pronome, lógico que você não vai entender, vai ter muita dificuldade. Tudo bem? Então, é retomar um conceito anterior, um conhecimento anterior, principalmente aí de análise sintática, de morfologia, para você compreender que se eu sei o que é o advérbio, a hora que esse que aparecer com essa função, eu vou conseguir identificar que ele está indicando uma intensidade ou um modo. Tudo bem? Olha lá, pessoal, quarta possibilidade para o termo que é exercer a função de uma preposição. Olha lá, nossa, professora, nunca ouvi falar que um que poderia funcionar como uma preposição, e pode sim. Olha lá, ele tem que obedecer todas as regras da escola. Então, normalmente a gente fala, ele tem de obedecer todas as regras da escola. Então, aqui a pessoa, logicamente, que fez essa oração, substituiu o de, que seria uma preposição, pelo que. Então, nesse momento, o que exerce a função que seria de uma preposição. O que é a preposição? É aquele termo que liga um verbo a um complemento que exige. Ali, logicamente, esse verbo exige uma preposição. Tudo bem? Então, é um elemento, um conectivo que vai ligar o verbo a seu complemento. Tudo bem? Através, lógico, do que a gente chama de preposição. Então, se o aluno não souber o que é uma preposição, não terá, logicamente, percebido que esse que aqui exerceu este papel. Que papel, professora, que eu não percebi? De unir esse verbo ter, ó, tem que obedecer. Então, a gente tem aí uma ideia de uma locução verbal, tem que obedecer, e aqui funcionou no papel de preposição, tem de obedecer, correto? Então, cuidado, porque também é uma função para o que. Tá certo? Quinta possibilidade, professora, então você já falou que pode ser um substantivo, que pode ser um pronome, que pode ser um advérbio, que pode ser uma preposição. O que mais? Esse mesmo termo que pode exercer o papel de uma interjeição, tá certo? Interjeição é ai, ui, oi. Então, a gente tem esses termos que seriam uma interjeição. Então, olha aqui.
que você passou no concurso, então esse que, como assim, né? Indicando aí, né, um certo espanto da pessoa ao perceber que você, de repente, passou num concurso. Então, esse que aqui exerceu o papel de uma interjeição. Então, a função desse que nessa oração é ser uma interjeição, tá certo? Então, você já percebeu que não é fácil, que não é simples, que muitas são as possibilidades, que não é só colocar qualquer coisa aí que eu me lembre, um pronome só, o que é um pronome sempre, o que é uma conjunção sempre, porque não dá certo, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, olha aqui, continuando, a gente tem, nossa, professora, já acabou? Não, ainda tem mais duas possibilidades para nós entendermos essas funções do que. A próxima, número 6, pessoal, é o que normalmente a gente conhece do que é ser e funcionar como uma conjunção, mas não é tão simples assim. Professor, o que é uma conjunção? É um termo que vai ligar uma oração a outra, serve aí de conectivo. A gente tem várias possibilidades de conjunções, então vamos aos exemplos e eu vou automaticamente ali juntamente explicando o tipo de conjunção que vai ser. Então, olha, reclama que reclama, mas não toma nenhuma atitude. Professora, deixa eu ver se eu entendo. Conjunção, você não acabou de falar que é o termo conectivo que liga uma oração a outra? Como, professor? Olha aqui, reclama é minha primeira oração, que reclama é a minha segunda oração, porque tem mais um verbo, mas não toma nenhuma atitude é a minha terceira oração. Então, essa aqui é a 1, essa aqui é a 2 e essa aqui é a 3. Tudo bem? Então, o que eu vou ter que ver? Professora, como que eu vou saber que essa conjunção é coordenativa, né? Você está afirmando aí, me dá uma dica para eu reparar na hora de classificar essa função do quê? Pessoal, olha aqui, toda vez que a gente falar em coordenação, são o quê? São orações que formam esse período coordenado e essas orações são independentes entre si. Se eu falar reclama, entendo, é independente. Reclama, independente, não toma nenhuma atitude. É outra oração que todas essas três estão independentes, elas são independentes entre si. Eu não dependo de uma para entender a outra. Sozinhas elas já têm sentido. Então, sempre que isso acontecer num período composto, você dividir as orações e perceber que não existe dependência entre elas, ou seja, eu não preciso de uma para entender a outra, sozinhas elas têm sentido, eu consigo compreender, eu vou dizer que nós temos aqui uma conjunção, esse que é uma conjunção coordenativa, tá certo? Então, isso é fundamental também, lógico, para análise sintática do período composto. Então, eu sei que esse que está unindo a oração 1 à oração 2, ele exerceu um papel de uma conjunção coordenativa, porque reclama que reclama, essas duas orações são independentes, eu entendo, ele está reclamando, o outro reclamando, aí eu percebo a independência e chego, portanto, à conclusão que é uma conjunção coordenativa. Tudo bem? Próximo, professor, acabou a conjunção? Não é só conjunção coordenativa. Então, dá uma dica aí para eu saber se a conjunção é subordinativa. Quando eu falo em oração em período composto por subordinação, significa que nesse período composto nós temos orações que dependem sintaticamente uma das outras, que sozinhas elas não têm sentido. Parece que fica faltando algo mais informações. Então, eu percebo que essas orações do período são dependentes entre si, portanto, subordinadas, tá certo? Então, olha lá o exemplo. Professor, explica melhor, porque não dá para entender assim. Então, vamos lá. É necessário que você venha ao meu encontro. Então, primeira coisa, professora, que eu percebi que eu estou trabalhando com período composto. Então, olha os verbos. Então, a gente tem e venha. Se eu tenho dois verbos, vou ter duas orações. A primeira oração é necessário, tudo bem? E a segunda oração, que você venha ao meu encontro, tudo bem? Então, olha lá, professor, o que eu faço para saber se existe ou não a dependência? Se eu falar para você, é necessário,
Aí você fala, o que, professora, que é necessário? O que você quer? O que preciso fazer? Então, o que eu percebi? Que essa primeira oração, ela é dependente da outra. Eu preciso entender o que é necessário. Que você venha ao meu encontro. Tudo bem? Então, se eu percebi que esse que foi utilizado, essa conjunção foi utilizado para unir duas orações que são dependentes sintaticamente uma da outra, é necessário o que, professora? O que precisa? Então, você percebe que elas não são independentes, que sozinha eu consigo entender. Não, eu dependo da outra. Então, quando eu percebi que esse que serviu para unir uma oração dependente da outra, eu vou ter, portanto, que classificar esse que como uma conjunção subordinativa. Tá certo, pessoal? Então, bastante cuidado nesse sentido, porque é lógico que a gente tem que determinar. Não é só conjunção, é coordenativa, é uma conjunção subordinativa. E a diferença básica entre a coordenada e a subordinada é que no primeiro caso nós percebemos que as orações são independentes, não dependem sintaticamente de outras, enquanto que no segundo exemplo você reparou que para eu entender todo o período há uma dependência entre as orações, tá certo? Professora, acabou? Não. Eu também posso colocar o que como a chamada aí conjunção integrante. Então, olha aqui. Pensem que os resultados serão melhores. Então, professora, você já me mostrou que a conjunção serve para unir orações, então é importante que eu saiba quais são essas orações. Então, olha aqui. Primeiro, vou identificar os verbos pensem e serão, ok? Então, a primeira oração, pensem. Tudo bem que os resultados serão melhores. A segunda oração. Aí você vai ver, professora, esse que aqui exerceu, lógico, o papel de unir. A primeira, pensem com a segunda. Então, o que acontece? Professora, você acabou de me dizer e me dar uma dica que para eu saber se o que é um pronome relativo, eu tento substituir pelo termo anterior. Se der certo, se eu puder tirar o que? Usar esse termo, tudo bem, eu sei que é um pronome relativo. Só que nesse caso isso não é possível. Pensem que os resultados. Eu não posso simplesmente tirar esse que e colocar pensem no lugar, porque pensem os resultados, fica esquisito, fica faltando alguma coisa. Então, toda vez que esse que não puder ser substituído pelo termo anterior, e o termo anterior, no caso aqui um verbo que não poderia ser usado nessa substituição, você terá uma conjunção integrante. E essas conjunções integrantes normalmente aparecem nas orações subordinadas. Então, professora, o que você está querendo me dizer? Que essa aqui, classificação de conjunção integrante, esse pensam aqui também pode funcionar como uma conjunção subordinativa. Esse exemplo anterior é necessário que esse que funciona também como uma conjunção integrante. Então, aqui é mais para diferenciar esse exemplo, a conjunção integrante do pronome relativo. Então, o pronome relativo que nós vimos anteriormente indicava o quê? Que o que poderia ser substituído por os brincos, não era? Então, eu sei, nessa substituição houve, a possibilidade de acontecer essa substituição, então é um pronome relativo. Agora, se esse que não puder ser substituído pelo termo anterior, você tiver que diferenciar se é pronome relativo ou conjunção integrante, se no caso não deu certo a substituição, no caso aqui pensem, você sabe que terá uma conjunção integrante. Então, normalmente as orações subordinadas adverbiais, principalmente as orações subordinadas substantivas, são formadas e unidas por conjunções integrantes. Já as orações subordinadas adjetivas são unidas por um pronome relativo, que é o quê? Que pode ser substituído por um termo antecedente, tá certo? Então, é um conteúdo extenso que pode, lógico, estar confuso, estranho, não estou entendendo, porque não tem um conceito anterior, eu não sei. Se eu souber bem, tiver estudado bem a análise sintática, principalmente aqui no caso do período composto, eu vou saber a função desse caso aí do termo que.
Tudo bem, então, essa é a parte um pouco mais difícil. Portanto, quando esse que exercer a função de uma conjunção, ele está unindo uma oração à outra. Se houver dependência entre os termos, conjunção subordinativa. Se houver independência, conjunção coordenativa. Se esse que tiver lá no seu exercício, para você classificar como pronome relativo ou conjunção integrante, você pegue esse termo, esse que, tenta substituir pelo antecedente. Tira o que e coloca lá na oração, na segunda oração, aquilo que vem anteriormente ali na oração. Se der certo, você sabe que é um pronome relativo, como o exemplo anterior dos brincos. Caso contrário, pessoal, você sabe que, se não deu certo, é uma conjunção integrante, tá bom? Vamos à última possibilidade para entendermos a função do que é como partícula expletivo de realce. Professor, o que significa isso? É sempre quando você usa o que no sentido de chamar a atenção, de ressaltar alguma coisa, de destacar alguma coisa. Então, olha aqui, sempre que funcionar como essa tal de partícula expletiva ou de realce, você vai observar exatamente de que forma. Olha lá, em que mês que começam as aulas na escola. Então, você reparou que aqui já usamos o que e novamente utilizamos esse mesmo que para dar a ideia do realce, do destaque, para ser, portanto, uma partícula expletiva. Então, eu estou chamando a atenção para saber que dia exatamente começam as aulas. Aí, no outro exemplo, ó, o que você está lendo? Quantas vezes a gente não se pega falando dessa forma? Por quê? Você reparou que tem o que você está lendo. Esse segundo que funciona para destacar, realçar, que eu quero realmente saber o que você está lendo, o que você está fazendo, tudo bem? Então, essa forma é possível e toda vez, portanto, que você reparar que já foi usado o que, novamente foi repetido esse mesmo termo que, essa mesma ideia, você vai reparar que houve a necessidade de enfatizar, de chamar a atenção, portanto, esse que será classificado como uma partícula expletiva. Tudo bem? É isso, muito obrigado, espero que tenha realmente ajudado você a entender essas funções. Caso não seja possível, que retome os estudos a respeito de análise sintática, das funções morfológicas, dos termos também, para que você possa compreender melhor e saber utilizar e classificar adequadamente o que. Tudo bem? Muito obrigada, é isso.